Gênesis 28, versículo 10 até o versículo de número 17, está escrito assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. E farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Mais uma vez, versos 16 e 17. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. O Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, alguns de vocês se debatem perguntando se deviam estar fazendo com as suas vidas o que vocês realmente estão fazendo. Para alguns parece que a caminhada da fé cristã significa que a alma ela está salva, mas a sensação da vida é talvez uma sensação de estar perdido. Quem nunca teve algum tipo de conflito profissional, não é mesmo? Quem nunca se perguntou: será que eu devia estar fazendo isso? Será que eu devia começar uma nova faculdade? Será que eu devia ir para um outro curso? Será que esse aqui é o meu lugar? Algumas pessoas fazem disso uma liturgia. Todo mês elas voltam nesse mesmo lugar. E elas se acostumaram a viver a crise profissional de tempos em tempos. Aí a esposa dá uma acalmada, Deus fala no coração, a pessoa fica bem. Mas daí vira o mês e ela tem que entrar de novo no mesmo lugar. Algumas pessoas passam por isso de maneira um pouco mais rápida, em momentos mais pontuais da vida. Isso pode estar relacionado com o temperamento da pessoa. Isso pode estar relacionado com a personalidade. Existem algumas pessoas que têm algumas aptidões mais objetivas. Elas conseguem tomar decisões objetivas. E existem pessoas que têm um perfil mais analítico, reflexivo. E que são pessoas que servem para ficar analisando as coisas e comparando e refletindo se elas estão funcionando ou não, mas pessoas que não são boas para tomar decisão. Então, essa questão de crise profissional pode ter a ver com a personalidade, a constituição da pessoa. Isso não reflete só na vida profissional, isso reflete na vida familiar também, na vida espiritual, nas questões do cotidiano. Né? A pessoa, talvez o marido ou a esposa, mas geralmente é o homem que é assim, né? Ele precisa dessa mulher para dizer: só faça alguma coisa, homem, vai e faça. Por outro lado, existem algumas pessoas que nunca tiveram esse tipo de crise. Existem alguns homens, e a gente sabe que parece, e eu não tenho nenhum dado aqui de estatística para trazer para vocês, mas parece que os homens eles entram mais facilmente nesse lugar de crise profissional, porque o seu desempenho profissional parece que está muito mais conectado com a sua identidade, a sua afirmação. Mas existem alguns homens que parece que funcionam pensando que eles só deveriam meter as caras. E o que importa é não ficar parado. Então, se não está dando certo em algum lugar, eles simplesmente vão para outro local, e daí eles começam de novo, e daí eles vão desenvolvendo a sua vida profissional de acordo com a necessidade. Mas no meio disso tudo, a gente
encontra uma carência da doutrina da vocação, ou uma doutrina bíblica do trabalho. Qual que é o lugar do trabalho na vida cristã? Será que Deus tem alguma coisa para dizer para a gente sobre o trabalho? Será que a Bíblia tem alguma orientação para dar para nós em relação ao trabalho? Uma coisa que a gente pode saber com certeza é que ser vencido pela preguiça é pior do que só fazer qualquer coisa. Só fazer alguma coisa. Se por um lado o ideal não é só faz qualquer coisa, mas pior do que só fazer qualquer coisa é não fazer nada. E para a gente caminhar um pouco nessa direção, eu quero começar fazendo a citação de Nancy Pierce no livro Verdade Absoluta. Logo no começo do livro ela escreve assim: todos concordamos com Dorothy Sayers, que disse que se a religião não fala sobre a nossa vida de trabalho, então não tem nada a dizer sobre o que fazemos a maior parte do tempo. Portanto, não admira que as pessoas digam que a religião é irrelevante. Como alguém pode permanecer interessado numa religião que não se interessa com 90% da vida? No dualismo secular e sagrado, o trabalho comum é denegrido, ao passo que o trabalho na igreja é exaltado como mais valioso. Para a gente poder caminhar um pouco, é o primeiro slide. Pode ir no primeiro mesmo. E se puder me trazer o controlinho aqui, eu vou agradecer. Para a gente caminhar um pouco nessa direção de doutrina do trabalho, eu quero começar com esse texto em que a gente leu de Gênesis. Obrigado, Caio, obrigado, Vitor. Porque antes da gente entrar sobre numa doutrina da vocação, eu queria trabalhar um pouquinho essa terminologia com vocês. Corandeu. Falar sobre a vida corandeu. E quem aqui já ouviu falar dessa expressão? Corandeu. Levanta a mão. Então, alguns de vocês vão sair daqui falando latim hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E para a gente entender isso, eu vou usar esse texto que a gente acabou de ler aqui, que é um texto, eu acho, Vitor, acho que tem que fazer alguma coisa para eu conseguir mudar aí. Isso, pronto. Obrigado. Eu não estou conseguindo, não. Pronto. É você, jovem? Então volta um pouquinho. Nós vamos ter que ficar conversando, então. Os irmãos tenham paciência, que eu não vou conversar com ele hoje, tá? Irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, os versos principais que eu queria destacar para nós são versículos 16 e 17, que a gente já releu, que fala, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ele diz que temível esse lugar, ele é a casa de Deus, a porta do céu. Eu queria lembrar você, quem que é Jacó? Você lembra disso, Jacó? Que roubou o direito da primogenitura do irmão, ele foge de casa, ele está sendo perseguido, depois ele engana o sogro, daí ele foge de novo. Na verdade, ele é enganado pelo sogro, né? Que na noite de núpcias, de repente, coloca a cunhada lá na cabaninha. E quando ele acorda de manhã, surpresa, não é. E daí depois ele fala, então, trabalha mais 7 anos para mim, e daí eu vou dar a irmã da sua cunhada, que agora é sua esposa também. E ele é enganado, e depois ele acaba fugindo, porque Deus abençoa, ele prospera na terra do seu sogro, que também é seu tio. Você sabe como é que é, os primos lá funcionam meio assim, misturado. E daí quando ele foge de lá, no caminho, ele acaba encontrando seu irmão Esaú, Deus transforma ele em Israel, ele vai ser aquele que é neto de Abraão, filho de Isaac, que vai herdar as promessas, dele vão vir as 12 tribos de Israel, o povo com quem Deus tem um relacionamento íntimo em todo o Antigo Testamento. Mas logo que ele foge de casa, quando ele engana o seu pai, quando ele está no meio do caminho, acontece isso que a gente leu aqui nessa manhã. Ele deita, ele coloca a cabeça numa pedra, e quando ele está deitado com a cabeça na pedra, ele tem um sonho. E esse sonho ele é extremamente importante, porque Jacó, ele é a descendência de Abraão, que é o amigo de Deus. E Romanos 4,13 fala para nós que Abraão recebeu a promessa de que seria herdeiro do mundo inteiro. Não sei se você já leu esse versículo, mas ele me deixou reflexivo desde a primeira vez que eu li. Hebreus 4,13 fala que Abraão recebeu uma promessa de que ele seria herdeiro do mundo inteiro. E eu nunca tinha pensado nessa promessa desse jeito quando eu li pela primeira vez. Como assim? O mundo inteiro vai ser de Abraão?
E quando a gente lê esse texto que fala da promessa de Deus para Abraão, a promessa de Deus para Isaac, agora a promessa de Deus para Jacó, a explicação está sendo colocada ali. Jacó, ele deita com a cabeça sobre a pedra como um travesseiro e ele tem um sonho profético, ele tem uma revelação de Deus. Deus revela para ele algo que ele não sabia. O Espírito de Deus fala com ele. E sabe por que ele recebe um sonho de revelação, um sonho profético? Porque Jacó, ele é herdeiro de uma promessa que ele desconhece. Ele sabe que o pai dele tem um Deus e o pai dele tem uma religião. É isso que o nosso ministério de pais e filhos vão trabalhar no sábado que vem. Os nossos filhos sabem, talvez, que a gente tem uma fé. Será que eles têm a mesma fé? Jacó, ele sabe que Deus tem uma relação com o vô e com o pai. Mas ele não sabe que ele é herdeiro da promessa também. E nesse sonho, Deus revela para Jacó que ele também faz parte dessa aliança. E qual é a aliança? Dentre tantas as coisas, uma coisa que a aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó incluía era: a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Jacó está ali, ele está fugindo, ele não tem lugar. No meio do caminho, Deus encontra ele e fala assim: então, essa topografia, essa região geográfica aí, esse relevo, esse lugar, ele vai ser seu, eu vou dar isso para você. E você vai trabalhar aqui nessa terra, e você vai viver nessa terra, e você vai prosperar nessa terra. Mas não é só isso. Essa terra tem uma coisa de especial. O que aquela terra tinha de especial que deixa ele cheio de temor? Tinha uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Deus promete para Jacó que ele vai ter uma terra. Quem não quer ter uma fazenda, uma chacrinha aí? Hã? Quer, não quer? Coisa boa, né? Sai dormindo no mato, quem sabe você sonha, Deus fala com você, é aqui. Brincadeira, gente. Então isso faz parte da promessa de Deus. O que faz parte da promessa e o que deixa ele chocado é que tem uma porta no céu aberta em cima do terreno. Ou seja, eu não vou ganhar só uma terra. Como assim? Eu vou ganhar uma terra, mas que tem uma escada que chega até o céu. Não sei se alguém aqui já morou em casa mal assombrada. Não? O jeito que a nossa cultura chama é mal assombrada, né? A gente pode chamar de amaldiçoada. Mas você já morou num bairro mal assombrado, ou trabalhou num lugar, ou conhece algum lugar assim, que você passa e dá um arrepio, assim, nossa, esse lugar tem um negócio meio ruim. Sim ou não? Tem gente que já tentou, mudei para lá, não aguentei ficar um mês lá, era muito estranho, era muito esquisito, os vizinhos, isso e aquilo, a gente não dormia de noite. Tá, talvez você não chamou de mal assombrado, você só falou, é esquisito, né? Alguns irmãos da igreja aqui foram começar um trabalho profissional, eles alugaram um imóvel para poder começar o serviço lá, e quando eles começaram, era demônio para todo lado, eles tiveram que fazer a faxina no imóvel, e foram orações e jejuns e dias, porque era uma assombrada a casa, eles precisavam dar uma limpada no negócio lá. E a verdade é que isso acontece sim. Né? Espíritos malignos podem atuar sim em regiões, em lugares geográficos. Inclusive, se você não ora na sua casa, eu queria dizer para você, você devia orar na sua casa. Você devia abençoar os cômodos da sua casa, você devia clamar o sangue de Jesus sobre o lugar onde seus filhos dormem, na sua cama. Porque são os lugares da sua casa, onde é que tem mais discussões lá. Você pode saber que esse negócio não é por acaso, não. Ora, abençoa a sua casa. Se prepara para isso. Da mesma maneira, existem lugares onde parece que tem uma portinha do céu aberta. Tem gente tem crente que é tão supersticioso, né? Você fala diabo perto dele, ele bate na madeira. Mas ele ama a presença de Deus. Eu amo. Então assim, o espiritual existe só para o positivo, né? Para o negativo não existe. Tipo assim, Satanás não age em lugar nenhum, só Deus que age. Se Satanás, não, eu não quero, isso aí eu não gosto, eu não quero. Tinha um senhor na igreja antigamente que
se a gente ia conversar com ele ou fazer algum aconselhamento, a gente dava orientação, a gente falava assim, olha, eu acho que isso aqui é uma coisa que Satanás está tentando colocar aí no seu coração. Ele, eu não acredito nele. Você lembra, Bruno? Eu não acredito nele. Eu nem falo com ele, eu não gosto dele, eu não acredito nele. Mas às vezes ele falava assim, em alguma circunstância, que a gente tinha algum problema, ele falava assim, quando o capeta não vem, ele manda o secretário. Mas quando você tentava trabalhar com ele sobre algum tipo de conflito espiritual, algum aconselhamento, ele falava, eu não acredito nele. Ele estava querendo dizer, eu não sigo ele, mas assim, claro que ele existe. Enfim, irmãos, talvez seu trabalho esteja amaldiçoado, você nem sabe. Mas quem sabe ao final dessa série de pregações você descubra. Agora o que é importante a gente identificar aqui é que Jacó, quando ele tem essa visão e ele recebe essa orientação, e eu queria que você pensasse nisso, quando Deus fala que ele vai ganhar uma terra, ele não vai ganhar só uma casa para ele morar. Não vai ser só um terreno. Ali é uma promessa de trabalho, ele vai ganhar um lugar para ele trabalhar. Ele vai cultivar a terra, ele vai cuidar do gado, vai cuidar das galinhas, vai fazer queijo, vai tirar o leite, vai cuidar das ovelhas, vai tosar. Ali vai ser o trabalho dele. E a porta do céu vai estar aberta naquele lugar. O céu estava aberto, tinha a bênção de Deus ali. Tinha uma atividade angelical ao ponto que ele falava assim, Deus está aqui, eu não sabia. Você já teve essa sensação chegando no culto alguma vez? Talvez aqui na nossa igreja ou outra igreja. Teve uma irmã outro dia que falou assim, pastor, eu estaciono o carro do outro lado da rua, eu já começo a chorar, eu sinto a presença de Deus, eu venho atravessando a rua, sentindo a presença de Deus, eu chego aqui, eu só sou renovado. Imagina trabalhar num lugar assim. Esse é o tipo de coisa que Jacó está recebendo de Deus. E Deus está dizendo para Jacó assim, essa terra onde tem anjos agindo é uma porta que liga diretamente ao céu. E é isso que eu vou dar para você. Você vai viver, você vai morar, você vai trabalhar num lugar que tem uma porta do céu aberta e os anjos estão ministrando e tem uma atividade angelical e a bênção de Deus. E Jacó vai dormir nesse lugar, ele vai acordar, ele vai tomar café, ele vai brincar com os filhos, ele vai trabalhar, vai cantar, vai conversar, vai fazer fogueira, ele vai sepultar os pais, ele vai lamentar, ele vai envelhecer, vai se despedir, tudo nesse lugar. O lugar onde tem uma porta do céu aberta. E daí o Senhor acrescenta mais uma coisa nessa promessa. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Você está prestando atenção comigo aqui? Sim? Presta atenção. Ele encontrou o lugar do avivamento, que todo mundo quer. Onde é que tem uma portinha do céu que está ligando o céu com a terra, que o paraíso voltou? Que o Éden perdido foi recuperado. Está ligado aqui. Esse lugar parece que Deus está aqui. Deus está de fato. Ele fala, você vai morar nesse lugar, você vai trabalhar nesse lugar. E não só isso. Esse lugar aqui, ele vai expandir para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Esse lugar vai crescer. O lugar onde tem uma porta do céu aberta, ele vai crescer. Não vai ficar só aqui. E todas as nações da face da terra vão desfrutar e experimentar o que é viver debaixo de um lugar que tem uma porta no céu aberto. E na sua descendência, as famílias da terra vão ser abençoadas. Irmãos, se a gente interpretar essa passagem à luz do Novo Testamento, o que está sendo prometido aqui para Jacó é a vinda do reino de Deus. O reino de Deus vai vir e ele vai se espalhar sobre a face da terra. Lembrando da figura do profeta Daniel, no final do livro de Daniel, tinha lá aquelas estátuas, talvez alguns de vocês lembram, tem aquela estátua que representa, cada parte do corpo representa um império. E então, uma pedra cortada da montanha, sem ajuda de nada, ela é cortada, essa pedra derruba a estátua, ela cai no chão e ela se torna uma montanha imensa que cobre a face da terra inteira, representando o reino de Deus. Então aqui numa outra figura completamente diferente, existe a mesma promessa. Qual que é a promessa da vinda do reino de Deus? A promessa da vinda do reino de Deus é simplesmente essa. Que essa janela, essa porta do céu aberta, ela vai crescer para cobrir a face da terra.
E os seres humanos vão poder construir as suas vidas, trabalhar, criar seus filhos, sentar na cadeira de balanço no final da tarde, tomar o seu café, conversar, viver, sepultar as pessoas debaixo dessa janela do céu aberto. Esse é o reino de Deus. É a vida toda vivida na presença de Deus, debaixo da janela do céu, sob a face de Deus, sob o olhar de Deus. E Jacó, no final, ele acorda e ele faz essas afirmações precisas. Versículo 16 e 17. Na verdade, o Senhor está nesse lugar. Eu não sabia. É aqui que Deus está e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é esse lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Essas afirmações, elas são similares. Casa de Deus, porta do céu, reino de Deus, são referência à mesma coisa. Ao acordar, Jacó, ele tinha tido uma revelação daquela região da Palestina. Ele tinha visualizado profeticamente aquilo que os olhos naturais não podiam ver, parecido com Eliseu e o seu servo. Lembra que ele fala, Senhor, abre os olhos dele para que veja. E o que o servo vê? Carros e cavalos de fogo. Jacó viu espiritualmente aquilo que era invisível aos olhos. O que ele viu? Assustado. Ele viu a casa de Deus. Ele tinha recebido aquela promessa para a família dele, para ele cultivar aquela terra. No mesmo lugar que Deus morava, onde havia um canal direto para o céu, tinha uma porta aberta e estava sendo dito, você vai viver aqui. Irmão, a nossa leitura desse texto hoje, atualizada pela revelação do Evangelho, significa que o Evangelho de Jesus coloca em perspectiva esse acontecimento, para que a gente possa entender que a casa de Deus, ou o reino de Deus, ou o lugar da presença de Deus, é qualquer lugar na face da terra, onde Cristo é recebido como Senhor, e Ele como um sacerdote, Ele abre o caminho para a presença de Deus. E nesse lugar, onde Ele é recebido como Senhor, a gente pode viver a nossa vida normal na presença dEle. E na hora que a gente tiver esse entendimento, irmãos, na hora que a gente tiver essa revelação que Jacó teve, irmãos, nós vamos entender qual é a herança que nós recebemos por meio de Cristo, qual é a promessa que a gente tem por meio de Cristo. E a promessa é que a gente pode construir a nossa vida aqui na terra, diante da face de Deus, com uma janela do céu aberta em cima da nossa cabeça. A gente pode criar nossa família com uma janela do céu em cima da nossa cabeça, da nossa casa. E que a gente pode construir o nosso trabalho, a nossa empresa, cultivar o que a gente for fazer, sabendo que tem uma porta do céu em cima da nossa cabeça. E a gente pode começar a pensar que a nossa vida terrena é construída tendo a porta do céu aberta acima de nós. E a gente talvez vai reagir igual Jacó na hora que a gente entender isso. Meu Deus, Deus estava aqui ou não sabia? Onde? Onde que Deus estava? Talvez você está perguntando, pastor, mas onde? Qualquer lugar, todo lugar da sua vida é o lugar que Deus está. Porque se você recebeu o evangelho do reino de Deus, o reino de Deus está com você onde você está. E onde você está é porta do céu. Onde você está é casa de Deus. Onde você está, o reino de Deus está com você. E você vive, e eu vivo, e a igreja vive o cumprimento dessa promessa do Evangelho lá em Gênesis 28. Mas onde, pastor? Qual que é esse lugar da casa de Deus? É a sua vida. Deus mora na sua vida. É a sua própria vida ordinária, a sua própria vida cotidiana. Essa é a casa de Deus. Deus mora na sua vida. Deus não mora na sua alma. Deus mora na sua vida inteira. E Ele quer ocupar tudo. É a rua pela qual você dirige todos os dias para ir para o trabalho. A janela do céu está aberta lá. Só que você não percebe. É a sala de estar onde você vê os seus filhos brincando. Lá tem uma porta do céu aberta em cima da sua cabeça. É a cozinha da sua casa. É a despensa que fica os produtos de limpeza lá da sua casa. Lá tem uma janela do céu aberta. É o seu lugar de trabalho, seu escritório, sua escrivaninha. Lá tem uma janela do céu aberta. Todos esses lugares são a casa de Deus. Onde Deus está com você e você não sabia.
E na hora que você entendeu, que Jacó entendeu, na hora que seus olhos forem abertos para entender o que o evangelho realmente significa, você vai falar assim, meu Deus, Deus está aqui, eu não sabia. Minha casa é a casa de Deus, eu não sabia. Minha filha é filha de Deus, eu não sabia. Meu casamento é de Deus, eu não sabia. Minha vida solteira é de Deus, eu não sabia. E não é só o culto de domingo que é o lugar de Deus. Eu oro para que você tenha essa epifania, para que você tenha essa revelação, que você passe a enxergar Deus onde você não sabia que Ele estava. Ao invés de você ficar ansiando por lugares onde você não está. O presbítero Alexandre leu um texto aqui para a gente não ficar ansioso, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, onde que eu vou morar. Sabe por que a gente vive ansioso? Porque a gente não sabe que Deus está aqui agora. A gente acha que o nosso contentamento, a nossa plenitude está em algum lugar que a gente vai alcançar, alguma realização que a gente vai chegar. Mas Deus já está aqui, porque a gente não sabe que Deus está aqui. E daí na hora que você vê Deus na sua vida ordinária, porque não tem nada mais desconfortável do que dormir com a cabeça numa pedra. É difícil pensar que Deus está com você quando o travesseiro que você tem é uma pedra. Até que Deus abra os seus olhos e você perceba. Essa pedra aqui é o travesseiro do reino de Deus. E quantos de nós, irmãos, não estamos olhando para a nossa vida e os desconfortos que a gente está passando e pensando, isso aqui é a última coisa que isso aqui vai ser, é o reino de Deus. Não pode ser essa pedra aqui. Não pode ser. Eu estou dormindo numa pedra. Deus não pode estar aqui. Esse momento da minha vida não pode ser de Deus. Essa fase aqui não pode ser de Deus. Na verdade, Deus está aí e você não sabia. Mas na hora que você vê que Deus está aí, você vai falar assim, que temível é a minha vida ordinária. Porque eu achava que Deus estava na vida de outras pessoas, nas biografias que eu li. Eu achava que Deus estava na igreja ou com outra pessoa mais crente. Mas a grande descoberta de Jacó é que tem uma porta do céu aberta sobre uma vida ordinária, comum e até desconfortável. Então, irmãos, eu queria... Pode passar para mim. Primeiramente, que você refletisse comigo sobre isso. O silêncio é para você refletir, reflete. Essas duas expressões em latim que eu quero jogar aqui, mas a gente não vai se aprofundar muito em uma delas, é para que elas nos ajudem a entender. O nome dessa série de pregações é Ora et Labora, aqui no cantinho, que é uma expressão que significa ora e trabalha. Ela resume a filosofia de vida dos monges beneditinos. E São Bento de Núrcia escreveu uma regra de vida e ficou muito famosa. A regra de vida, a regra do mosteiro, que foi muito sensata. Então, muitos mosteiros adotaram essa regra. E esse acabava sendo o lema final, ora et labora, ora e trabalha. Essa era a vida do monge, ele fazia trabalhos manuais, mas 7 vezes no dia ele parava os trabalhos para ele poder fazer tipos diferentes de oração. Às vezes é louvor, às vezes é lamento, às vezes é intercessão, às vezes era silêncio, às vezes ele lia um salmo. E ele falava, essa é a vida cristã, a gente vai orar e trabalhar, orar e trabalhar. E a gente tem alguma coisa para aprender sobre isso, a gente que está fora do mosteiro. Mas hoje a gente não vai se aprofundar muito nessa expressão. O que a gente vai falar um pouquinho é sobre, pode passar o slide, é corandeu, que significa literalmente a palavra coran, pupila. E corandeu significa literalmente pupila de Deus. Isso significa, a ideia disso é que a gente vive o tempo todo, durante qualquer atividade, sob o olhar de Deus, diante da face de Deus, na presença dEle. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Pode até tentar. Você pode fugir dessa posição de comunhão com Deus. Você pode fugir de estar na presença de Deus como alguém aberto, para estar na presença de Deus como alguém fechado, mas você não sai nunca da presença dEle, porque Ele é onipresente. Não dá para você fugir de Deus. E essa ideia é uma ideia que os reformadores desenvolveram bastante, falando dessa consciência da presença de Deus. A gente aprender a viver a nossa vida toda com essa consciência. O reino de Deus está aqui.
Nós fomos resgatados. O Senhor está todo o tempo olhando para nós, cuidando da nossa vida. Isso gera em nós um senso de amor divino. Eu estou o tempo todo diante desse amor, desse Deus que me ama. Mas isso também me ensina uma vida ética. Já que Deus está olhando para mim, então eu vou fazer as coisas certas, né? E, em último lugar, tudo que eu faço tem que ser para Deus. Porque Deus está comigo. Eu estou diante da face dele, eu estou na presença dele. Tudo que eu faço tem que ser para Deus e junto com ele. Ótimo. Se a gente entende primeiro esse conceito, e a gente entendeu esse texto aqui de Jacó, agora eu quero passar então para um pouco mais a ideia da doutrina da vocação. O que significa isso? Eu vou citar aqui um autor de um artigo que está no site do Gospel Coalition. Ele fala assim: os reformadores formularam a doutrina da vocação em resposta à insistência católica romana de que vocação ou chamado era reservada àqueles que entram no serviço da igreja através do sacerdócio. Então diz que na Idade Média a igreja falava assim, chamado significa virar padre ou missionário. Você tem um chamado? Você tem um chamado? Deus está te chamando? Se Deus não está te chamando, então tá. Fica aí na vida normal, uma vida inferior. Ou então Deus está te chamando, você vai para o mosteiro. Os reformadores, então, eles começam a enfatizar e trabalhar uma doutrina da vocação em resposta a isso. Aqueles que foram para a vida monástica ou se tornaram padres, então, eles renunciaram ao casamento, o trabalho secular e ao avanço econômico, fazendo votos de celibato, obediência e pobreza. Então, em resposta a isso, os reformadores argumentaram que todos os cristãos são chamados por Deus. Todo crente é chamado, todo convertido é chamado. Na teologia a gente pode falar do chamado para Cristo Jesus. Esse é o chamado da conversão. Mas existe um chamado particular, que é a vocação para fazer alguma coisa diante da face de Deus, coram Deus, na sua vida. É o que você vai fazer agora que você está salvo. Como você vai gastar o seu tempo, sua energia, os seus talentos. Todo crente tem um chamado. E os reformadores falavam que esse chamado, de maneira geral, ele significava viver fielmente em 3 arenas da vida: o lar, a igreja e o Estado. Então, em resposta àquela ideia de que o celibato é divino, mas o casamento é impuro, a relação sexual, matrimonial, ela é uma coisa assim mais inferior, é quem não consegue se conter. E a gente vê aí, né, nos noticiários, na história da igreja, que muitos padres não conseguiram se conter também. Então, na verdade, eles não tinham tudo isso, embora algumas pessoas tenham, sim, esse dom da solteirice, para usar os termos. E tem gente que não tem o dom, mas não está conseguindo resolver, né? Vamos orar. Então, em resposta a isso, o que os reformadores estavam falando? Eles estavam dizendo assim: casar-se é adoração. Casar-se é adorar a Deus também. Você está achando que espiritual é só ir na missa? Você está achando que ser espiritual é só rezar? Você está achando que ser espiritual é só jejuar, é fazer a novena? Casar também é espiritual. Tratar bem sua esposa e seu marido é extremamente espiritual. A vida doméstica é espiritual. Lavar a louça lá, arrumar a cozinha, ajudar com as crianças, elogiar, demonstrar afeto, ouvir, conversar, é extremamente espiritual. Então eles estão falando, você foi vocacionado para o matrimônio. E daí eles colocavam de outra maneira. Precisa ter uma vocação para o matrimônio, porque também não é assim. Faço com os pés nas costas. Quantos aí não estão aguentando? Né? Daí o povo hoje entra em crise. Tá solteiro é ruim, tá casado é ruim, o que eu faço? Se converte. Porque é ruim tudo. Você tem que morrer. Daí começa a ficar bom. Dia após dia mortifica a minha carne. É só assim que fica bom. A resposta não é nem ficar solteiro nem casar. A resposta é andar com Jesus, é carregar a sua cruz. Mas eles estavam dizendo, é sagrado a vida matrimonial.
Essa semana o Marcondes, que esteve aqui com a gente, ele relembrou uma parte da biografia do Leonard Ravenhill, que era um homem que orava lá muito, e que ele já velhinho, ele falava, eu não sei como que vocês crentes conseguem não acordar para orar às 3 da madrugada, e eu não sei como é que ele conseguia acordar, mas tudo bem. E é relatado na biografia dele que uma vez a esposa dele foi para a cama e ela falou, vem para o quarto, Len. E ele falou assim, eu vou orar, estou orando aqui na sala, quando acabar eu vou. E daí ela gritou, pelo amor de Deus, você tem uma esposa, venha para o quarto. Ele falou que Deus falou com ele naquele momento. E ele entendeu que era profundamente espiritual ele ir para a cama e ele dormir com a esposa dele. Gente, será que a gente não precisa recuperar uma visão de que a nossa vida cotidiana ela é sagrada? Você só está vendo uma pedra e pensando, que terrível, Deus não está aqui, puxa vida, né? Eu podia ter chegado, igual aconteceu com Abraão, e já está uma coisa tudo prontinha ali. Tipo, Abraão chega no Monte Moriá, já tem lá um animal para sacrificar no lugar de Isaac. Jacó sabia dessa história, ele falou, nossa, se Deus queria que eu estivesse aqui, podia ter uma cama. No meio do mato para mim. Não, tem uma pedra. Totalmente natural. Mas essa vida natural e ordinária, ela é vida divina. Isso significa, então, que os reformadores estavam falando que maternar e paternar é adorar a Deus. Significa que você ficar exausto durante o dia, porque você não conseguiu dormir direito. Porque a criança ficou chamando 10 vezes, igual essa madrugada, é adoração. Honrar os pais e os avós é adorar a Deus. A vida familiar, a vida eclesiástica, tomar a Santa Ceia espiritual, servir o corpo de Cristo com os nossos dons e habilidades é adorar a Deus também. Mas exercer a sua cidadania, pensar biblicamente a cidade, a relação que você tem com os governantes, o nosso pensar político. Tudo isso é adoração a Deus. A nossa vida, de segunda a sábado, é uma vida de adoração a Deus. Eu queria que a gente olhasse um pouquinho agora para uma citação que Bonhoeffer faz de Lutero. Está no começo do livro Discipulado. Bonhoeffer fala de Lutero, assim, não sei se você lembra, mas Martinho Lutero era um reformador. Ele era monge, e daí ele sai do mosteiro, e ele não queria sair da igreja católica, continuava fazendo missa todos os dias e tudo mais, mas não teve jeito, acabou surgindo depois aí os luteranos. Olha o que Bonhoeffer escreve de Lutero. Na primeira vez, quando Lutero se dirigiu ao mosteiro, ele tinha abandonado tudo, menos a si próprio, o seu eu piedoso. Ele pensava que ele era muito santo. E isso já é pecado. Você acha que você é muito santo? Já é pecado. Você não sabe quem você é. Você já tem que deixar isso para trás. Você não se conhece. Você está enganado. Isso é soberba. Mas dessa vez, Lutero teve de abandonar o mosteiro e retornar ao mundo. Não porque o mundo em si fosse bom e santo, mas porque o mosteiro nada mais era que o mundo. Tem algum mosteiro que está fora do mundo? Ele está fora da realidade? Está no além? O caminho de Lutero, do mosteiro para o mundo, representou, agora que claro, né? Os luteranos vão encher a bola de Lutero. O caminho de Lutero, do mosteiro para o mundo, representou o ataque mais forte contra o mundo desde o surgimento da igreja primitiva. A renúncia do monge ao mundo, na vida monástica, foi brincadeira de criança, comparado à renúncia que o mundo vivenciou por parte daquele que a ele retornava. O ataque era frontal. Agora o discipulado de Jesus tinha de ser vivido em meio ao mundo. Existe muita verdade aqui. Porque antes a igreja estava no momento em que se pensava assim, se você quer servir a Deus, você quer ter uma vida mais pura, mais santa, então vai para Jocum. Vai lá. Vai para Jocum, vai para o seminário teológico.
Quando Lutero está ali e as coisas começam a se abrir na cabeça dele, ele pensa assim, não dá para segurar dentro de mim esse negócio. E ele começa a levar a mensagem do evangelho para fora. Ele fala, agora lascou tudo. Porque agora ele tem uma consciência de que a gente é justificado pela fé. Você crê no Senhor, você está salvo. Não é a igreja que detém a salvação. É quando o Senhor aplica a mensagem do evangelho no nosso coração. A igreja participa disso porque ela prega a mensagem do evangelho que salva. Mas quem aplica a salvação é o Espírito Santo. Então você creu em Jesus, você está justificado dos pecados. Você está salvo. Mas não só isso. Ele vai enfatizar muito uma doutrina, que é a doutrina do sacerdócio universal dos santos. Todos os santos podem ministrar em nome de Deus, dentro do mundo. Ou seja, aquela coisa de leigo, e os leigos não podem, os leigos não têm acesso. E daí a Bíblia começa a ser traduzida e todo mundo vai ter acesso às Escrituras. E agora essa ideia de que a gente pode falar em nome de Deus. Então ele fala, esse foi um ataque frontal contra o mundo, porque agora os crentes estão empoderados pela mensagem de que eles são representantes de Deus, imagem de Deus na terra mesmo. E Cristo está recuperando a imagem e semelhança. E agora o discipulado com Jesus, aquela vida espiritual intensa, não está trancada dentro do mosteiro, nem da base missionária, nem dentro do seminário. Agora a gente vive isso na nossa vida. E se eu conseguir perceber Deus lá dentro da minha casa, se eu conseguir perceber Deus comigo, na hora que eu estou lá, fazendo aquele cálculo do projeto, na hora que eu estou lá, fechando aquele contrato para ser ético, na hora que eu estou seguindo aquelas instruções, sendo cuidadoso, na hora que eu vou lá instalar a câmera eletrônica, ou que eu estou pensando no intercâmbio, ou que eu estou vendendo um óculos com cuidado, eu estou fazendo isso diante da presença de Deus, eu estou trazendo o reino de Deus aqui. A hora que Lutero escreveu em 1520, agora eu vou ler algumas citações. Lutero escreveu em 1520 sobre o trabalho, ele falou assim, os trabalhos dos monges e padres, por mais santo e árduo que sejam, não diferem em nada aos olhos de Deus do que faz o trabalhador braçal no campo, ou da mulher que cuida das tarefas da sua casa. Ele está falando que a minha pregação nessa manhã não faz diferença nenhuma aos olhos de Deus do que você passou o pano no chão da sua casa hoje cedo, para a sua casa ficar agradável. Não tem diferença. Você entendeu isso? Gente, isso aqui é muito importante. É quase que a gente volta lá, viajando um pouquinho, fazendo um salto bem grande. Paulo discutindo com os coríntios, falando assim, não interessa quanto vocês falam em línguas, não é isso que faz você espiritual. Imagina só uma comunidade de fé, onde as pessoas não estão se sentindo inferiores, porque elas não têm o dom de línguas, ou porque elas não pregam, mas elas têm certeza de que o que elas fazem para a glória de Deus é o que Deus quer, e que elas estão agradando a Deus no que elas estão fazendo, e que elas não precisam ter os dons do pastor, ou os dons daquela irmã, ou estar lá na frente, ou fazendo aquilo. Eu sei que Deus quer que eu faça, e eu faço, e está tudo bem. Cada um sabe qual parte do corpo de Cristo que é, e está tudo resolvido. Então ele diz, todas as obras são medidas perante Deus somente com base na fé. Todas as obras são medidas perante Deus somente com base na fé. Na verdade, o trabalho doméstico de um servo ou uma serva é muitas vezes mais agradável a Deus do que todos os jejuns e outras obras de um monge ou padre, porque ao monge ou sacerdote falta a fé. Então ele fala assim, se você de segunda a sexta trabalha com fé, de que você está agradando Jesus, obedecendo Ele naquele trabalho, e você está abençoando aquelas pessoas, talvez você está agradando mais a Deus do que um pastor que está rabugento, que está amargurado, mal encarado, que está sem fé no coração. Então ele vai pegar a questão da fé para trabalhar isso. Sabe o que Paulo fala de fé em fé? De fé em fé? A fé primeiro salvou você, mas não é só isso. Agora você tem que fazer tudo na sua vida a partir da fé. Que Paulo também escreve em Romanos, o que não procede de fé é pecado. Então na sua vida profissional você sabe, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. E eu vou fazer isso aqui para agradar Jesus. Jesus me mostra como eu te agrado. Pronto, você está agradando a Deus, você está vivendo corando Deus, você está diante da presença de Deus, Deus está feliz com você, você não tinha que ser outra coisa.
Amém, irmãos? Isso é libertador ou não? Quantas pessoas ficam pensando assim, que tem uma vida espiritual inferior, por causa disso que eu pensando, um dia, quem sabe eu fosse um missionário, alguma coisa. Você já é. Só aceita. Um outro pastor puritano, Cotton Mather, ele escreveu assim, que todo cristão ande com Deus enquanto trabalha em seu chamado e atua na sua profissão, com os olhos em Deus, trabalhando sob os olhos de Deus. Gente, aqui que vai convergir tudo que a gente tem falado sobre oração e como a gente cultivar essa vida de oração. Para que enquanto eu estou lá trabalhando, eu não esqueço que Deus está comigo. Eu estou ali diante de Deus. Eu estou lembrando a Deus, eu estou agradecendo a Deus e eu estou ali, fazendo aquelas tarefas. Às vezes eu não estou sentindo nada. Eu estava dando banho nas meninas, eu estava lá lavando o pezinho, o Senhor abençoa os pés delas por onde elas pisarem. Eu quero fazer tudo diante do Senhor. Onde elas andarem, Senhor. Põe a proteção do Senhor, que o evangelho do Senhor vá com elas. Tem um padre inglês chamado Gerard Manley, ele escreveu, levantar as mãos em oração, dá glória a Deus, mas um homem com uma enxada na mão, uma mulher com um balde, também lhe dão glória. Ele é tão grande que todas as coisas o glorificam, se você as fizer com esse desejo. Você quer glorificar ele? Faz qualquer coisa. Essa é uma paráfrase que Santo Agostinho falou assim, ame e faça qualquer coisa, que está tudo certo. Se você quer glorificar Deus, você pode fazer qualquer coisa para glorificar ele, que ele vai ser glorificado. Mais para frente, Abraham Kuyper, bem mais para frente, ele escreveu, onde quer que o homem possa estar, o que quer que ele possa fazer, onde quer que ele possa usar a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou possa usar a sua mente no mundo das artes, na ciência, ele está, em qualquer que seja o seu trabalho, constantemente diante do seu Deus. Ele é um empregado a serviço do seu Deus e deve obedecer rigorosamente a Deus e, acima de tudo, deve visar a glória do seu Deus. Qual é a compreensão, então, a partir de tudo que a gente falou de vocação? O que é vocação? Vocação é realizar certas tarefas na presença de Deus. Quando a gente fala geralmente de salvação, a gente está falando de reconciliação. Eu estou reconciliado com Deus. É um relacionamento. Agora nós estamos falando de trabalhar, de serviço. O que é vocação? É fazer certas coisas diante dessa relação. É fazer. Vocação tem a ver com fazer. É como você gasta o seu tempo. O que você faz com a sua vida? Por causa do tempo, eu vou correr aqui para algumas coisas. O texto base que os reformadores, os puritanos usaram, eu vou pedir para você abrir 1 Coríntios 7, do 17 ao 24. Esse é o texto base principal para falar sobre chamado e vocação. No começo, Paulo está falando sobre divórcio, ele está falando, olha, se você se converteu e o seu cônjuge não converteu, fica casado, mas se você quiser divorciar, também está tudo bem. Ele vai dando um monte de orientação, tudo bem não, mas ele vai explicando casos e casos de como a coisa pode funcionar. E daí ele vai desenvolvendo o raciocínio, verso 17. No mais que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Presta atenção quantas vezes a palavra chamou, chamado aparece. Foi alguém chamado estando circunciso, ou seja, se é judeu, não desfaça a circuncisão. Nem sei como é que dá para desfazer, mas... Foi alguém chamado estando incircunciso, não se circuncide. Aleluia, glória a Deus, irmãos. A circuncisão em si não é nada, a circuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode melhorar a sua vida um pouco, né? E se tornar livre da escravidão, aproveita a oportunidade. Pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo.
Então você está querendo aí ser livrezão, eu quero sair de casa para ser livre, mas você é escravo de Jesus. Você não pode fazer o que você quiser da sua vida, só porque você tem dinheiro. 23. Vocês foram comprados por preço, não se tornem escravos de homens. 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Qual é a ideia que vai ser articulada? É que chamado, vocação é um tipo de vida. Essa vida natural. Esquece o que se fala do seu pecado entre você e Deus e as coisas mais do coração espirituais. Pensa na vida natural, orgânica. Isso é vocação. Que tipo de vida natural Deus designou para você viver? Que tipo de atividade doméstica, de trabalho, que tem a ver com as suas habilidades naturais, sua capacidade de conhecimento, as oportunidades que foram abertas diante de você. Isso é seu chamado, é sua vocação. É a vida, é o que você faz com o tempo. Eu vou citar William Perkins, que é o puritano que mais trabalhou disso extensamente. Alguns vão conseguir ler, está bem pequenininho, mas vale muito a pena ler. Uma vocação ou um chamado é um certo tipo de vida ordenado e imposto por Deus sobre o homem, para o bem comum, ou seja, para o bem dos outros. Quando você vive esse chamado de Deus para você, todo mundo é beneficiado e Deus é glorificado. Aí ele cita, por exemplo, a vida de um rei é gastar o seu tempo no governo daqueles que lhe são sujeitos. E isso é o seu chamado divino. O estado e a condição de um ministro, um pastor, é conduzir sua vida na pregação do evangelho e da palavra de Deus. E esse é o seu chamado, é o que você faz do seu tempo. O líder de uma família deve conduzir sua vida no governo da sua família. E isso é o seu chamado divino. São as circunstâncias que às vezes você pensa, Deus não está nesse negócio. Está sim, Ele te pôs aí. E o seu chamado é viver aí. O autor de cada chamado é o próprio Deus. Por isso Paulo diz que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Todo homem deve viver o tipo de vida que foi chamado por Deus para viver. Veja como funciona no campo militar. O general designa a cada homem o seu devido lugar permanente, o qual ele deve habitar contra o inimigo. E deve viver e morrer nesse lugar. Assim também na sociedade. Deus é o general, designando a cada ser humano seu chamado particular. E na execução do seu ofício, ele deve viver e morrer. Isso derruba a opinião pagã de homens que pensam que a condição particular e o estado do ser humano nessa vida ocorre por acaso, aleatoriamente, ou pela mera vontade e prazer da própria pessoa. O que existe aqui é um reconhecimento da soberania de Deus no tipo de qualidade, das qualidades que a gente adquire ao longo da vida, ou que a gente vai desenvolvendo. E ele vai chegando a uma conclusão, uma reflexão o chamado de Deus para você era ter nascido dentro dessa família mesmo. E testemunhado o evangelho dentro dessa família mesmo. O chamado de Deus para você não era ter o cérebro igual aquela outra pessoa que você acha que tem um cérebro mais bonito, ou melhor, ou mais inteligente. Era esse cérebro mesmo. E ter as habilidades sociais, não que outra pessoa tinha, mas essas habilidades mesmo que você tem. E você viver dentro desse corpo, dentro dessa família, dentro dessa sociedade, dentro desse país, para a glória de Deus. E morrer aí. Não é para você tentar virar outra coisa. Já ouviu falar do Ken humano? Quanta gente não aceita aquilo que nasceu para ser. Não aceita do jeito que é. Tem gente tentando mudar de etnia com cirurgia. Já viu isso? Os caras que querem virar coreano? Eles pagam dezenas de plástica para ter um olhinho pequeno. Daí falam, não, eu quero ser coreano. Isso aqui é uma rebelião contra o chamado divino para aquela pessoa. Não, filho, isso é tupiniquim. É isso. Aceita esse cabelo. Eu estava no legendário servindo, até lá nos legendários. Eu falei, não, estou aqui no meio dos caras, né? De boa, só homem. Até lá os caras estavam falando. Não, eu lembro de você na outra edição, você tirou a camiseta, nós falamos, nossa, olha que peludo que ele é. Eu falei, mas que isso? Até nos legendários, eu achei que aqui o negócio, quanto mais pelo, mais macho você era.
Aceita o DNA. É nessas condições, é aí que Deus te pôs. Chamado divino é isso. E as circunstâncias da vida não são aleatórias. Existe a condução soberana de Deus. Irmãos, no meio disso tudo, a gente pode começar a se perguntar, qual é a minha vocação então? Qual profissão eu deveria me envolver? Olha, tem muitos sinais ao seu redor. Tem muitos sinais em você. Agora, isso não significa que a nossa vocação, nossa profissão, o nosso chamado, ele não seja desafiador. Viver é desafiador nesse mundo. E não pense que porque a sua vocação não é pregar o evangelho todos os domingos para as pessoas, que a sua vocação não é espiritual. Deus pode fazer muitas coisas através de você se você se consagrar. Muitas coisas, muitas coisas. Agora, esse chamado de estar aqui também ele não é inferior. O apóstolo Paulo fala, se alguém quer o episcopado, excelente coisa, quer. Mas não quer dizer que é fácil. Agora a gente precisa cuidar, irmãos, porque nos nossos dias a vida profissional, ao invés de ser guiada pela vocação, ela foi sequestrada pela remuneração. A gente não pensa na profissão com base na vocação, com base em como Deus nos fez, com base em tudo que Deus colocou em nós. A gente pensa, parece que ganha, é que vou ganhar mais. Quanto vai ganhar mais? Quem vai ganhar mais? Ao invés de ser motivado pela doutrina do galardão, o que a doutrina do galardão fala? É que Deus vai dar uma recompensa se eu fizer o que Ele me fez para fazer. Se eu cumprir o que Deus me criou para fazer, Ele vai me dar uma recompensa. E eu preciso dela. Por que eu preciso do galardão? Por que eu preciso saber dessa doutrina? Porque às vezes, enquanto eu faço o que Deus mandou aqui, eu tenho vontade de fazer outra coisa e pular fora. Mas eu vou permanecer na minha vocação, porque eu sei que eu vou ser recompensado naquele grande dia pela fidelidade de ter permanecido naquilo que Deus mandou fazer. Não foi uma remuneração que me manteve. Tá, pastor, mas e daí a vida? Eu tenho um filho para criar. Claro que existem momentos de emergência na vida, mas ninguém vive no momento de emergência, no modo de emergência. Você deveria se andar na direção de Deus e procurar discernir o que Deus fez você para fazer. William Perkins chega a falar que tem pessoas que acham que estão vivendo o chamado de Deus, mas a atividade delas é totalmente contrária a Deus, porque são antibíblicas, como por exemplo, donos de bordéis, ou comércios ilegais. Ele fala, isso não é vocação. Ah, mas o cara tem uma habilidade ali de comerciante, olha, ele é o melhor dono de bordel que eu conheço. Parece que ele nasceu para fazer isso. Não nasceu. Não nasceu. Algumas pessoas no meio do corpo de Cristo são assim também. Elas têm certeza que elas estão no lugar, mas não estão. Não estão. Talvez o Senhor queira mexer isso com você. Talvez queira trabalhar isso em você. Eu quero caminhar para o final e eu quero citar algumas coisas que me fizeram refletir essa semana. É muito interessante, porque são coisas tão ordinárias e é justamente esse o nosso desafio. Eu fui acompanhar a minha esposa e às vezes eu tento estar com ela no ambiente do trabalho dela, da profissão dela, nas coisas que ela faz. Então eu fui numa palestra que tinham prefeitos de outras cidades, algumas coisas aí, lá num salão, lá no Parque Barigui. Lá. E a gente teve ninguém mais, ninguém menos do que Rafael Greca falando para nós lá. E é muito engraçado, né? Para começar é muito engraçado. Mas ele estava falando sobre... O tema foi a frase que ele repetiu muito na abertura, foi fazer na cidade. E ele começou dizendo assim, olha, prefeitos, só existe o que você fizer na sua cidade. O que você não fizer não existe. Simples assim. O que a gente faz vira história. O que você pensou e não fez, não aconteceu nada. E aí ele falou assim, o Parque Barigui foi feito. Ele não existia. E aí ele foi contar a história do Barigui, que ali era uma olaria, que se juntou ali ao redor da olaria, porque perto da olaria tem que ter um canal de água, e a partir dali eles começaram a pensar como irrigar e transformar num lago, e etc, etc. E ele foi falando sobre isso, e eu fui pensando quanto que aquele parque abençoa a nossa cidade. E abençoa quantas pessoas? Eu não sei se você já foi lá correr para desestressar a cabeça, eu já fui. Qualidade de vida. Depois ele começou a falar sobre o tempo da pandemia, e no tempo de pandemia teve uma seca.
E teve uma necessidade extrema de lavar as mãos. Então as pessoas ficavam lavando as mãos, né? O tempo inteiro na pandemia. Lava a mão 10 vezes por dia, 20 vezes por dia. E estava faltando água. E aí ele falou, fiz uma licitação de emergência. Comecei a abrir poços em cada parque da cidade. E a gente começou, então, a ter mais água. E eu comecei a ouvir aquilo. Falei, cara, isso aqui é vocação. Isso aqui é vocação. Esse cara está fazendo o que ele nasceu para fazer. Porque o objetivo da vocação é o bem comum. Esse é o objetivo máximo. É que quando você faz aquilo, você faz bem para os outros. É por isso que você faz o seu serviço rápido, não presta, não cumpre. Você ganha dinheiro, mas você não está cumprindo o propósito divino. Faz uma coisa que não vai ter que voltar. Nós mandamos botar uma persiana no quarto das meninas. Os caras vão ter que ir lá a terceira vez, porque eles não fizeram direito. Isso não glorifica a Deus. Você está dando estresse para a família. E o Greco foi falando, e eu fui pensando, pô, o cara é católico, quanto o cara tem noção. E daí ele começa a falar de Adão e Eva na palestra dele. E ele foi falando de lugares paradisíacos do passado, ele começa a falar da África, Emirados Árabes, Índias. E ele começou a falar desses lugares que passaram por desertificação. E que a gente deveria recuperar o sonho do paraíso, o jardim das delícias. E assim como os paraísos do passado foram desertificados, se a gente não cuidar da arborização e dos mananciais de Curitiba, a gente pode perder o verde da cidade de Curitiba. Porque ele não fica sozinho, você tem que fazer manutenção, você tem que cuidar. E aí ele falou, assim como Adão recebeu a vocação para cultivar o paraíso, a gente precisa também. E ele ia citando a Bíblia. Eu falei, caramba, queria que ele fosse falar lá na igreja. Foram feitos 51 parques em Curitiba, ele falou. Todos os bosques foram tombados. Isso criou um patrimônio verde de Curitiba de 68 metros quadrados de mato por habitante. Cada um de nós tem 68 metros quadrados para você deitar lá. Na antiguidade, as cidades eram de pedra e os jardins ficavam dentro dos palácios privados dos reis. Aí quando a gente pensa naquela narrativa do Éden, você pensar que Deus estava oferecendo um palácio para a humanidade, o jardim pessoal dele, um templo para a humanidade viver. Depois ele falou sobre Flânery, que eu nem sabia, você sabe o que é Flânery? Não? É um tipo de avenida que se construiu na Europa, onde as pessoas podiam passear. Você tinha alguma arborização e você podia ver a arquitetura das casas. E ele falou assim, é um lugar para você passear, para você não fazer nada. Você vê as árvores, as escadas das casas, as coberturas, as pessoas. E ele fala que foi essa ideia de arquitetura que deu origem àquela ideia da avenida principal da cidade, onde as pessoas iam passear depois da missa. Né? Meus pais faziam isso com a gente lá, acabava o culto, punha a gente no carro, domingo à noite, e a gente ia passear. Não tinha muita coisa para a gente ver lá na nossa cidade, mas sempre vão dar uma voltinha. E eu fiquei pensando, como a arquitetura da cidade pode convidar os habitantes para a contemplação. Tipo, você vai andar lá para você não fazer nada, para você não pensar em nada, para você contemplar, para você orar, para você ouvir Deus, para você decantar os estresses da sua vida, da sua cabeça. A quem pensou isso? Não foi o pastor, foi o arquiteto. Vocação. Vocação, irmãos. Minha esposa falou de um projeto, a gente já vai encerrar. Que em breve vai ser inaugurado aqui na nossa região de Curitiba. Que eu chorei na hora que eu vi. Eu tenho vontade de chorar de novo. O chefe dela lá, o atual chefe, ele foi procurado por uma empresa chinesa para construírem aqui, e daí eu não sei o nome certo, tá? Mas é tipo um trem do tamanho de um biarticulado. É um mini trem que não precisa de linha férrea. E você coloca algumas focos eletromagnéticos de ímã no chão, assim, e ele flutua, assim. E a gente vai ser o primeiro lugar do Brasil inteiro que a gente vai ter isso. Que, se eu não me engano, vai ligar Piraquara a Curitiba. São José dos Pinhais? Quem que falou? Você já está sabendo? Vazou? E daí a gente estava vendo o vídeo, os chineses mandaram a foto do trem lá com a logo do Paraná, do estado do Paraná.
E, cara, eu chorei. Tipo, eu acho que eu chorei primeiro em pensar assim, a gente só ouve desgraça do Brasil, né? Vai acontecer um negócio legal no Brasil. E daí pensei nas donas de casa, né? Todo mundo que vem trabalhar, que acorda cedinho, eles vão ter um negócio mais tecnológico do que a gente para poder andar para trabalhar. Comecei a pensar em tudo isso. Não gasta gasolina, o negócio é ecológico. Cara, isso é vocação. A gente fazer desse lugar aqui um lugar melhor para a gente viver, para o bem das pessoas e para a glória de Deus. Eu quero encerrar com Jeremias 1. Jeremias 1, do 4 ao 10 fala: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei. Eu não sei, Senhor, não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca. E o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Esse é um texto sobre chamado, vocação. Irmãos, antes da gente nascer, Deus já separou a gente para fazer alguma coisa nessa terra. Pode ser profeta, pode ser engenheiro, pode ser TI, qualquer coisa desse mundo de Deus. 3 coisas. O chamado individual é o plano divino para o seu tempo de vida. Segundo, o chamado é como Deus definiu que você vai fazer bem para os outros. Se você não tiver o seu chamado, você não vai fazer bem para as pessoas do jeito que Deus quer. E terceiro, o chamado é como você experimenta a presença de Deus com você. Lembra de Jonas, quando ele fugiu do chamado dele, o texto fala que ele queria fugir da presença. Você quer provar a presença de Deus? Então cumpre o seu chamado. Cumpre sua vocação. É aí que você vai provar da presença de Deus.